Romanos capítulo 3, de 21 a 24, nós estamos pregando esta carta já. Esse é o 14º sermão na carta de Paulo aos Romanos. Se Deus quiser, nós vamos prosseguir até o capítulo 16, estudando esse tratado teológico de Paulo para a igreja de Roma, que fala muito sobre a doutrina da justificação. Como Deus salva um pecador? Como alguém pode caminhar justificado da sua culpa, de seus pecados aqui, diante de um Deus que é santo, santo e santo? Paulo está mostrando aqui, e hoje, se Deus quiser, vamos ver aqui essa dobradura na carta, né? A partir do capítulo 3, de 21, a partir do versículo 21 aqui, até o capítulo 5, até o final do 5, onde Paulo vai falar dessa doutrina maravilhosa da justificação de pecados. Olha lá, Romanos 3, de 21 a 24, ouça com fé a leitura da palavra de Deus. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Até aqui a palavra de Deus nessa manhã. Vamos orar mais uma vez? Amado e bendito Deus, no nome de Jesus e no poder do Teu Espírito Santo, nós clamamos nessa hora que o Senhor nos conduza ao entendimento deste texto bíblico, das verdades reveladas pelo Senhor aqui, para o nosso consolo, para a edificação da igreja, ó Deus, e para a glória do Teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você já viu um diamante bruto. Depois você entra lá na internet, digita lá no YouTube, diamante bruto. Você vai ver uma pedra preta, uma pedra suja, sem brilho, sem forma. Mas essa pedra, na mão do ourives, depois de ser polida, lapidada, limpa da sua sujeira, incrível, ela se transforma numa belíssima pedra preciosa, em um diamante. O diamante, meus caros, ele não se torna assim por si próprio, não. Ele precisa de alguém sendo trabalhado nele, justamente para tirar o que dessa pedra bruta? A sujeira, para trazer brilho e para lapidar essa pedra, para dar forma, contorno. Meus irmãos, assim é Deus, quando nos alcança em nossa vida pecaminosa, quando nos alcança aí pelo caminho, cobertos de sujeira do pecado, sem brilho, sem forma definida, e aplica sobre nós a justiça perfeita de Jesus. Esta justiça nos limpa de toda a sujeira do pecado, nos dá brilho, nos transforma em uma bela escultura para a sua glória. Paulo disse nos capítulos anteriores aqui que a situação de toda a humanidade, por natureza, diante da lei de Deus, era como um diamante bruto. Ela era suja, ela era sem brilho e sem forma em razão dos seus pecados. Nós vimos ali no capítulo 1, a partir do versículo 18 até o 32, a situação dos gentios, daqueles que não estavam, não pertenciam à nação biológica de Israel. Os gentios estavam condenados diante da lei de Deus por suas imoralidades, porque em pecado quebravam a lei e seriam condenados por ela. Também os gentios não estavam em melhor condição. Lá no capítulo 2 até o capítulo 3, o versículo antecedente a esse texto que lemos hoje, do capítulo 2 até o capítulo 3, 8, Paulo vai dizer, os judeus têm a lei de Deus, têm as promessas, mas também estão condenados pela lei, porque querem agradar a Deus cumprindo as obras da lei, e em pecado ninguém pode obedecer à lei de Moisés. E o sermão passado, Paulo então, olhando para os gentios, olhando para os judeus, ele faz um diagnóstico de toda a humanidade por natureza. Toda a humanidade por natureza está debaixo do pecado, está dominada, escravizada pelo pecado e será condenada pela lei de Deus. Então, onde está a salvação? Qual a esperança para essa humanidade? Pois bem, a partir do capítulo 3, versículo 9, Paulo vai começar a falar da doutrina da justificação. E o que nós vamos ver aqui nesses 4 versículos curtinhos dessa manhã? Primeiro, Paulo vai dizer que a justiça de Deus é revelada em Cristo. Em segundo lugar, ele já havia falado lá no capítulo 1 sobre isso, agora ele vai explicar melhor. Em segundo lugar, versículos 22 a 23, ele vai dizer que essa justiça de Deus em Cristo é operada pela fé.
E em terceiro lugar, versículo 24, que essa justiça de Deus é operada pela graça divina. Daí o título desse sermão nesta manhã para as nossas vidas. A justiça de Deus é pela fé e pela graça. Vamos ver a primeira divisão aí no versículo 21? Olha comigo de novo. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Lá na Nova Versão Internacional, é uma outra tradução da Bíblia, fica mais claro esse texto. Lá a gente lê assim, ó: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independentemente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Ele começa o texto aí com uma conjunção adversativa, ó, mas ele vai contrariar o que ele havia dito antes, nos versículos 19 e 20, sobre a lei, de que a lei não salva. A lei de Moisés, ela revela o pecado, ela mostra o que é o pecado para as pessoas, os mandamentos que a gente não cumpre. De outro lado, ela mostra a incapacidade do homem, por natureza, por suas obras, obedecer aos mandamentos. E daí, ela mostra a solução para isso na vida humana. Conduz a pessoa a Cristo. Deus deu a lei para isso. O judeu olhava para a lei de Moisés errado, como olha ainda hoje, querendo agradar a Deus pelos rituais da lei, pelas obras da lei, as obras frias da lei. E eles serão condenados por ela. Então Paulo diz, mas o que a lei não pôde fazer, agora, olha o advérbio temporal, após a encarnação de Jesus, que é a justiça de Deus, aquilo que a lei de Moisés não pôde fazer, Deus fez em Cristo, sem lei. Olha aí, ó, mas agora sem lei. Esse sem lei lá no original é, Deus fez algo separado da lei de Moisés. Por quê? Ora, porque se nós fôssemos buscar obedecer à lei, nós seríamos condenados por ela. Então Deus precisou fazer algo lá do céu, separado da lei de Moisés. Sem lei, esse é o sentido dessa preposição. Sem as exigências da lei moral sobre o ser humano. Porque, irmãos, se Deus fosse exigir o cumprimento da lei mosaica, é bom ficar claro, ninguém seria salvo. Ninguém. Por isso, a justiça que Deus manifestou para salvar alguns, parte dessa humanidade caída, veio dele. É isso que Paulo começa a falar. Não veio da lei de Moisés, veio sem a lei, veio de Deus, não das obras humanas. E veja, manifestou, olha lá, essa justiça se manifestou a justiça de Deus. Essa palavra justiça é importante aí. Manifestou Deus, sem lei, manifestou uma justiça. Essa justiça aí, ó, lá no grego, diakiosine, significa um status de retidão jurídica na satisfação das exigências morais do caráter de Deus. Deixa eu te explicar uma coisa, ó. Deus manifestou ao homem um status absoluto de retidão exigido pela lei dele, e que a justiça enviada de Deus cumpriu, porque nós não cumpríamos. É isso que Paulo está dizendo. Ele se manifestou lá do céu a justiça de Deus, porque Deus, irmãos, ele tem uma vontade. As pessoas acham que Deus é uma abstração, algo etéreo, é uma força do universo. Você quer ver uma coisa que eu fico triste? É quando eu recebo mensagens pela internet assim, ó, que a luz te abençoe, que a força te abençoe. Isso é muito comum. As boas energias. E eu pergunto, o que é isso, hein? As pessoas não têm a menor noção de quem é Deus, gente. De que Deus, ele é pessoal. Ele é espírito. Mas em Cristo ele se fez visível para mostrar que ele é pessoal, que ele é alguém que se relaciona conosco, é alguém que existe, irmãos. Então esse alguém que existe, ele tem uma vontade para aquele que ele criou, eu e você. E onde ele revelou essa vontade? Na lei. E qual é a vontade desse Deus pessoal, que não é uma força etérea? Veja, é de ser obedecido. Como um pai quer ser obedecido pelos seus filhos. Que pai não quer ser obedecido pelos seus filhos? Deus quer ser obedecido. Ele é perfeito. Ele exige perfeição das suas criaturas nessa obediência. E em pecado, quem pode ser perfeito em obediência à lei de Deus? Ninguém. Por isso, se Deus quer salvar parte da humanidade caída em pecado, ele precisa providenciar algo
Essa salvação, que não pode vir do homem, não pode vir da nossa justiça, para que Ele possa nos declarar inocentes por quebrar a sua lei. Do contrário, ninguém seria salvo. Ele precisa dar um jeito de salvar, se Ele quer salvar a sua igreja. E o que Ele faz? Deus, então, diante da falência humana em obedecê-lo em sua lei, Paulo está dizendo, Ele manifestou uma justiça, um meio perfeito, pelo qual as exigências perfeitas da sua lei seriam satisfeitas, quanto à sua moralidade, à retidão de vida de suas criaturas, para poder declará-las inocentes em seu tribunal. Olha que interessante. Eu fiquei pensando assim, se alguém não quer ser condenado por um juiz por seus crimes, o que ele precisa fazer? Se alguém não quer ser condenado por um juiz por crimes praticados, o que ele precisa fazer? Isso, não infringir a lei, claro, não praticar os crimes. Pois bem, essa retidão legal aí, jurídica, é exigida por Deus no seu tribunal também. Do contrário, a condenação da sua lei, meus irmãos, é imperiosa para quem a infringe. E qual é o problema então, pastor? O problema é que, em pecado, toda a humanidade quebra a lei de Deus pelos seus pecados. Vocês estão vendo o que Paulo está mostrando? Diante de judeus e gentios, a humanidade por natureza está condenada. Ninguém tem crédito diante de Deus. Se Deus quer salvar alguém, então Ele precisa satisfazer a sua justiça, condenando o pecado de quem Ele salva por quebrar a lei em alguém. Então, essa expressão justiça de Deus, ela diz três coisas para nós. Olha o versículo 26, que nós não lemos. Olha o que Paulo fala no versículo 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, quer dizer, após a encarnação de Cristo, para quê? Para Ele mesmo, Deus, primeiro, ser justo diante dos homens. Em segundo lugar, e o justificador, poder justificar pecadores, daquele que tem fé em Jesus Cristo, porque a justificação é pela fé. Vamos pensar um pouco nisso aqui. Primeiro, nessa justiça, como eu já disse, o que é essa justiça de Deus? Por que tem que haver uma justiça vinda de Deus para salvar a igreja? Essa justiça é o modo pelo qual Deus pune o pecado dos infratores da sua santa lei, para se dar satisfeito em sua justiça. Porque, em primeiro lugar, Deus, esse Deus que nós servimos, esse Deus que é pessoal e que existe, Ele é justo, irmãos. O que significa isso? Essa é uma notícia horrível para o pecador. Por quê? Porque Deus é justo. Lá em Gênesis 2,17, após criar a humanidade, Adão e Eva, o que Ele disse para eles? Vocês têm aqui um jardim lindo, com toda sorte de frutos para vocês desfrutarem. Inclusive, lá no meio do jardim tem a árvore da vida, você pode comer dela também, mas tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu não quero que você coma do seu fruto. E o que nossos primeiros pais fizeram? Desobedeceram. E daí Deus falou, porque se vocês me desobedecerem, eles desobedeceram. O que vai acontecer? Certamente vocês morrerão. Morte ali vocês serão afastados da comunhão comigo. Vocês viverão um certo tempo de vida e depois vocês irão para o pó, porque do pó vocês foram feitos e para o pó vocês voltarão em um primeiro momento. Então essa morte entrou no jardim porque os nossos primeiros pais desobedeceram a Deus. Bom, com a desobediência vem a sentença de Deus sobre o homem. Deus poderia deixar de cumprir a sua sentença? Não, aí entra a justiça de Deus. Deus é justo. Ele não pode fazer todas as coisas. As pessoas dizem assim, Deus pode fazer tudo. Não, Ele não pode. Por exemplo, você quer ver uma coisa que Ele não pode fazer? Ele não pode mentir. Deus não pode mentir. Deus não pode pecar. Outra coisa que Deus não pode fazer, Ele não pode negar quem Ele é. Ele não pode negar a sua natureza, a sua justiça. Senão Ele deixa de ser um Deus confiável. Se Deus disse que o pecador ia morrer, como é que Ele pode não matá-lo agora? Não. A humanidade caiu em pecado e a humanidade está toda condenada pela lei de Deus. Mas e daí? E quando Deus absolve um pecador e condena outro, Ele não está sendo injusto? Quando Deus absolve alguém pecador, Ele não está sendo injusto? Ele falou que esse cara tinha que morrer? Aí que está a graça de Deus, a justiça vinda de Deus.
Esse pecado que foi absolvido na vida deste eleito, foi condenado aonde? Em Jesus, a justiça de Deus. Entende? É aqui que Deus se torna justo, porque Ele não fez vista grossa para o meu e pelo teu pecado. Não! Ele condenou o nosso pecado em Cristo, no nosso lugar. E daí Paulo está dizendo, essa justiça que Deus manifestou, ela revela primeiro que Ele é justo. Ele não fez vista grossa para o nosso pecado. Ele precisou enviar o Filho dele para sofrer as agruras do inferno em sua carne, pelo meu e pelo teu pecado. E daí, em segundo lugar, Ele pode justificar. Portanto, Paulo fala no versículo 26, Ele é justo e o justificador. Porque é isso, irmãos. Deus só pode justificar alguém diante da sua lei, declará-lo inocente pela quebra da lei por seus pecados, se Ele punir esses pecados em outra pessoa. É o que Ele fez em Jesus Cristo para o seu povo. Ele fica justo de um lado e Ele justifica pecadores. Em Cristo, a justiça de Deus, o pecado ou o pecador então é declarado justo, aprovado em sua vida diante de Deus. E daí então a gente vê, olhando para essa justiça divina, que de fato, como termina o versículo 26, a justificação independe das obras humanas. Ela é pela fé na obra de Cristo. Meus irmãos, todas as religiões, eu sempre falo isso aqui, que não o cristianismo bíblico, são legalistas. O que é isso? Elas trazem uma proposta de melhora espiritual para os seus adeptos a partir daquilo que eles fazem. Então, todas as propostas religiosas que não o cristianismo bíblico diz assim, você precisa fazer algo para ser salvo. O cristianismo bíblico diz, é o avesso. Ele diz, você tem que crer naquilo que Jesus fez por você. Não é o que você faz para ser salvo. O que você faz agora é resposta pela tua salvação. As boas obras da igreja agora são uma resposta pela salvação, pela justiça que Deus, por graça, manifestou do céu para esse que crê. Entende como tudo se encaixa? Quando a gente entende isso, a nossa mente se abre. O nosso coração se coloca na presença de Cristo. Senhor, obrigado. O Senhor morreu na cruz pelos meus pecados, porque eu nada podia fazer por mim. Mas isso não é o que é divulgado em outras propostas religiosas e muitas seitas também. Grupos religiosos fechados em torno de doutrinas particulares, que dizem assim, nós precisamos fazer alguma coisa, tem que guardar determinado dia, tem que ter determinado número de discipulados por aí, você tem que participar de determinada coisa, você tem que se entregar de determinada forma, enfim, você precisa fazer algo para que Deus te aceite ou para que o teu espírito evolua, porque muitas propostas desconsideram o corpo físico e só tratam o espírito. É uma visão humanista, antropológica, humanista do homem, que desconsidera o corpo como criado por Deus, que também precisa de redenção. Nós estamos vendo isso aqui na escola dominical, estudando sobre antropologia bíblica. Quem é o homem diante de Deus? O que é o corpo? O que é uma alma? Então veja, todas as propostas religiosas que não o cristianismo bíblico diz, faça algo. Deus diz aqui, confie no que eu fiz em Cristo por você. Isso diferencia todo o cristianismo. A fé cristã, segundo a Escritura, ela é escândalo para o judeu. Por quê? Porque o judeu ele estava acostumado com o ritualismo da lei, com a pompa, com as cerimônias da lei, com as vestes dos sacerdotes lá no templo. E quando Paulo chega pregando que a fé em Cristo salva, que a justiça que salva veio de Deus e não das obras, o judeu pensou assim, o quê? É por isso que Paulo foi muito perseguido, e Jesus também. Eu vou abrir mão da minha justiça, das obras da lei, para crer em um homem crucificado? E o gentio então, que era adepto de uma salvação pelo conhecimento filosófico, ele diz, não, é uma loucura crer naquele homem crucificado. Eu não vou abrir a mão do meu platonismo, do meu Aristóteles, do meu Sócrates, de todo um conhecimento filosófico, para crer naquele homem lá de Nazaré? Não. Então é por isso que Paulo diz aos Coríntios, que a fé cristã é escândalo para o judeu, e loucura para o gentio, mas para nós que cremos, poder e justiça de Deus. Essa ideia, irmãos, de receber algo de graça, para nós humanos, a fé, não é agradável. Por quê?
Porque o pecado nos fechou em nós, nos tornou egocêntricos. Nós gostamos de fazer algo para ter em troca o nosso ego massageado. Nós gostamos de fazer algo, nós gostamos de estar lá em cima do bolo. Você quer ver um exemplo? Todo mundo que mora de favor se sente constrangido. Não quer agradecer aquele que está permitindo que ele more ali por um tempo de favor. A pessoa, de repente, pensa assim, puxa, eu tinha que estar trabalhando, tinha que ter minha casa. Veja, irmãos, isso é muito digno no início de uma vida conjugal. É muito digno. Você está sendo apoiado pela família, ajudado, não há problema nisso. Mas você fazer disso o teu meio de vida até o final da vida, você vai se sentir constrangido. Você vai ser acusado. A tua consciência vai estar ali te pressionando o tempo todo. Por quê? Porque para você, para a tua satisfação, você conseguiria ter vencido. E não há problema nisso também. Isso mostra que nós, de fato, caímos. Nós, de fato, somos pressionados pelo nosso ego. Nós gostamos de merecimento. Nós não gostamos de receber nada de graça. Você quer ver outra coisa? A amostra grátis normalmente não serve para nada. Muitas pessoas tendem a desconsiderar o que é barato, o que é de graça. Às vezes, uma camisa tem o mesmo valor de uma camisa que custa 5 vezes mais. Mas qual que nós valorizamos normalmente? Aqui é cara, a de marca. E a gente diz assim, não, roupa de marca que presta. A roupa daquele departamento lá, não, aquela lá não serve. O que está por trás disso? Existe algo trabalhando nos bastidores ali por trás. É essa ideia de que o homem não se sente bem. Ele não se sente muito confortável quando ele está sendo ajudado. Quando ele não está fazendo algo para merecer, para que as pessoas olhem para a vida e digam, olha como esse fulano é bem sucedido. Ele fez, ele aconteceu, ele venceu, ele derrubou as barreiras. Entendem o que a gente está tentando propor aqui para vocês? Isso aqui tem a ver com a nossa vida com Deus. A humanidade, por natureza, ela gosta de imaginar o quê? Que ela colabora para a salvação da sua alma. Deus não deu nada, Deus me ajuda. A teologia católica romana é assim. Quando você é batizado, o que Deus faz? Deus, ele infunde uma graça que vai te levar a melhorar à medida que você caminha até o final da tua vida. Lá, no batismo, dentro da teologia católica, apostólica, romana, o que Deus faz? Ele não te justifica, ele não te declara inocente diante dele, não. Quem vai fazer isso é o que você vai produzir em vida. E se eu morrer e não produzir mérito suficiente? Aí está o purgatório. A tua alma vai para o purgatório para quê? Para que aqueles que ficaram aqui agora intercedam para você. Então, talvez durante a tua vida você teve um santo devoto. O que lá no purgatório vai acontecer? Os méritos daquele santo, ele teve muito mérito em sua vida, por isso que ele foi canonizado. O que eles vão fazer? Esse mérito vai vir para a tua vida, e a tua alma pode sair do purgatório e entrar no céu. O purgatório é uma segunda chance. O purgatório ali revela que no catolicismo romano, quem salva não é Cristo somente. Cristo abre um pouquinho a porta. Imagina, ele abriu um vão naquela porta. Você, durante a tua vida, tem que ir lá pelas suas obras e abrir o resto da porta, para você entrar no céu. Mas o cristianismo bíblico não, diz, é a justiça que Deus revelou, é essa que salva, mas o homem não gosta de receber só essa justiça. De fato, o cristianismo bíblico é o avesso, irmãos. Deus precisou revelar uma justiça que veio dele, porque quando ele olhou para a humanidade, não havia justiça nela para merecer a salvação. E essa justiça que Deus revelou, ela é perceptível para o homem. Olha o verbo aí, no versículo 21. Essa justiça se manifestou. Deus manifestou. Quer dizer, ele tornou visível. Ele está falando da encarnação de Cristo. As pessoas viram a justiça de Deus. E essa justiça, ela foi revelada na mente, nos sentidos e no nosso julgamento. O que significa isso? Significa, irmãos, que a justiça revelada por Deus para salvar o pecador da condenação da lei é algo compreensível pela mente. A fé cristã não é um salto no escuro. A fé cristã não está sendo feito nessa manhã sobre a tua vida uma lavagem cerebral, pregado algo sem pé nem cabeça aqui. Nada disso. A justiça que Deus manifestou é compreensível pelo nosso julgamento, pelo nosso intelecto. Em que sentido? É como se o homem olhasse para a lei, para as exigências da lei, olhasse para si, de maneira honesta,
a sua incapacidade de cumpri-la e olhasse para Cristo, que a cumpriu em seu lugar, e ele chegasse à seguinte conclusão lógica: de fato, Deus, eu estou perdido diante da lei sem Jesus como a minha justiça. Olha, tudo isso está por trás desse que se manifestou aqui. Essa justiça, ela é compreensível quando a gente olha para nós, para a lei e para o que Cristo fez. E ela já vinha sendo testemunhada ao judeu desde o passado, porque diz aí, ó, testemunhada a justiça pela lei e pelos profetas. Esse testemunhada pela lei é uma forma de dizer pelo Pentateuco, os 5 primeiros livros. O Antigo Testamento se refere aos 37 livros, 39 livros dele. De que forma? A lei e os profetas. Aqui ainda faltaram os escritos, que são os livros de sabedoria. Mas quando o Antigo Testamento diz assim, a lei e os profetas, está dizendo toda a revelação de Deus do Antigo Testamento. Paulo está dizendo que o judeu sabia dessa justiça. Quando que ele sabia? Por exemplo, quando ele via o sangue de um animal perfeito sendo derramado pelos seus pecados, lá no tabernáculo, depois lá no templo. Aquele sangue apontava para algo mais perfeito do que o sangue daquele que entregava o animal. O pecador entregava um animal justamente porque ele não podia confiar na sua justiça. Mas o sangue daquele animal de um ano, que era perfeito, traria uma justiça melhor do que a dele. Está vendo aí o sangue de Cristo implicado? Já? Então Paulo está dizendo, a lei já mostrava para vocês, judeus, que Deus deveria manifestar uma justiça que não pertencia a vocês. Mas eles não creram nela. E qual é essa justiça, então, revelada por Deus à humanidade para a salvação? É a que vem pela fé em Jesus, para todas as pessoas que nele creem. A segunda divisão aí, olha a primeira parte do versículo 22 comigo. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Olha só. Justiça de Deus mediante, quer dizer, como consequência do quê? Da imperfeição de vocês, da injustiça que vocês possuem diante de Deus. Então, esta justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, ou seja, ela é consequência não das obras, mas da fé. E essa fé aí é da forte confiança no Evangelho. E veja, não é uma fé em qualquer coisa, é a fé em Jesus Cristo. Portanto, a fé cristã verdadeira não é um pensamento positivo sobre a bondade de Deus, como muita gente tem. Ah, Deus é bom, Ele não vai condenar ninguém, eu tenho fé nisso. Não, a fé cristã não é isso. Outra coisa, a fé cristã não é um sentimento de que, porque eu procuro ser uma pessoa boa, pago meus impostos, sou um bom pai de família, graças a Deus por isso, mas não é isso que vai servir no dia do teu julgamento para te livrar da condenação. A fé cristã não é isso. Outra coisa, a fé cristã não é a confiança naquilo que eu faço para o próximo, não é. A fé cristã tem um objeto definido sobre o qual ela recai. Paulo está dizendo, é Jesus. E quem pode crer assim, desse jeito em Jesus, plenamente? Só os que foram agraciados com essa fé da parte de Deus. Efésios 2:8. Nem a fé é nossa. Gente, a Bíblia nos derrota em nossa autonomia diante de Deus. Se você tem fé, Paulo vai falar em Efésios 2:8, veio de Deus para que você não se glorie diante dos homens. Para que você não olhe para o teu vizinho incrédulo e diga, eu sou melhor que você, eu tenho fé. Você não é. Sabe por que você tem fé? Porque a graça de Deus veio sobre a tua vida. E Deus espera que você agora partilhe da tua fé com esse incrédulo aí. Essa fé, meus irmãos, é uma confiança total em Jesus Cristo, como aquele que me salvou da condenação da lei, ao me substituir na cruz, recebendo a condenação da culpa de todos os meus pecados. É assim que Deus satisfaz a sua justiça, punindo o meu pecado em Cristo. Então a gente pode dizer com muita segurança que Jesus é a justiça de Deus para o pecador arrependido. É Jesus. E lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, a gente tem uma definição boa de fé. Hebreus 11, capítulo 1. Pode parecer difícil entender, mas eu vou trazer uma explicação fácil aqui. O que o escritor aos Hebreus está dizendo quando ele caracteriza a verdadeira fé? Hebreus 11:1 a gente lê assim, ó. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem.
Pode parecer difícil, né? Olha só, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Vamos tentar traduzir isso aqui, para a nossa justiça de Deus aqui no texto? O que é essa fé então? No dia do juízo, eu não duvido que serei declarado inocente diante de Deus, pela minha confiança em Cristo. Eu não duvido. Eu espero isso. Eu não duvido disso. E qual a razão dessa minha esperança? É que eu creio sem duvidar. Eu creio no quê? Olha a natureza da fé. Na vida, na morte e na ressurreição de Jesus. Eu não vi isso aí, mas eu creio. Eu creio que tudo isso foi suficiente para satisfazer a justiça da lei de Deus pelos meus pecados. Jesus foi perfeito diante da lei por mim. Ele pagou o preço dos meus pecados, entregando seu sangue na cruz. Para quê? Para que Deus se desse por satisfeito e aceitasse a minha vida diante dele, sem me condenar pela sua lei. Por quê? Porque condenou os meus pecados em Cristo. Eu creio nisso. Eu não duvido disso. Essa é a fé que salva. Essa é a fé que vem até nós. É a justiça de Deus revelada no Evangelho. Porque Paulo diz aí, não é para todo mundo, é para os que creem. A salvação não é universal. Nem todas as pessoas serão salvas. Serão salvas as que creem nessa justiça que Deus enviou, que é Cristo. A expiação de Cristo foi limitada. Limitada a quem? A quem crê nele. Olha lá a oração sacerdotal de Jesus em João 17. Ele não está orando pelo mundo inteiro. Ele está orando ao Pai, intercedendo ao Pai pelos seus discípulos. Está claríssimo lá. É pela sua igreja. João 1,12. O apóstolo João caminhou com Cristo, que aprendeu dele. Ele diz assim: mas a todos quantos o receberam, receberam quem? Jesus, a justiça de Deus. O que Deus fez? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Filho de Deus é quem tem a justiça de Deus sobre a sua vida. É quem crê na justiça de Deus. É quem crê em Jesus. Essa justiça, ela estava presente no Antigo Testamento. Deus a revelou quando Cristo se encarnou e consumou a sua obra de cruz e ressurreição. E Ele só aceitará diante de si aqueles pecadores que receberam essa vida, essa justiça de Deus em Jesus, pela fé. E por que Deus salva pela fé e não pelas obras humanas? Paulo já respondeu: porque nem gentios nem judeus têm obras suficientes para serem salvos. Então a salvação, de fato, precisa ser pela fé em algo fora do homem pecador. É a obra de Jesus por ele, porque todos estão debaixo do pecado de Adão e carecem da glória de Deus. Nem os gentios, nem os judeus estão em condições de serem salvos por suas próprias obras. Eles precisam da justiça de Deus sobre suas vidas. Olha a segunda parte do versículo 22 e o versículo 23. Porque não há distinção, segunda parte do 22, pois todos, judeus e gentios, toda a humanidade, pecaram e carecem da glória de Deus. Veja, essa humanidade pecou, violou a lei divina. Percebe que o verbo está no passado? Pecaram. E logo depois o carecem está no presente. Isso diz muito. Por que essa humanidade, aqui Paulo escrevendo, pecou, está no passado? Porque em Adão todos pecaram. Paulo ali escrevendo naqueles dias está olhando para trás e olhando para toda a humanidade que pecou em Adão e carece de justiça diante de Deus pelo seu pecado. Por isso que agora o verbo está no presente e carece. Pecou no passado, foi atingido pelo pecado original de Adão e agora então carece. E onde você vê isso? Nos pecados atuais da humanidade. Cada pecado atual de um homem e de uma mulher reverbera, é reflexo do pecado original dele em Adão. Por isso que o verbo pecou está no passado e o carece está no presente. Que coisa linda é a Bíblia, né, irmãos? Quando você vai estudar uma palavra, você vê tanta coisa em uma palavra. Vamos fazer uma ilustração disso. Imagine você numa corrida. Você está correndo com muitas pessoas. Você vê a linha de chegada. Imagina que a porta é a linha de chegada. Você, religioso, crentão, firmado em você, você que participa de uma seita, firmado em você, está correndo com um monte de incrédulo. Você vê a linha de chegada, mas você não consegue cruzá-la. Você morre antes. Os seus próprios esforços, o teu treinamento não serão suficientes para você cruzar a linha de chegada. Essa é a situação da humanidade, firmada nela.
ela vê a salvação, ela quer, ela está se esforçando, ela está correndo, mas ela está sem a justiça de Deus, ela está sem Jesus, ela morre antes. Que frustração, não é? Eu fico imaginando lá no tribunal do juízo, quanta gente será frustrada. Quanta gente, irmãos, que até teve boa intenção de servir a Deus em sua vida, até se esforçou, mas nunca confiou somente na justiça de Deus, em Jesus. Nunca confiou só em Jesus. Quis dar um jeitinho para entrar no céu, vai ficar fora da porta do céu. A humanidade, por natureza, quer agradar a Deus com o que faz, mas ela não pode entregar nada perfeito. Paulo está rasgando isso diante dos seus leitores, e para mim e para você nessa manhã. Essa humanidade sem Cristo, ela não pode cruzar a linha da vitória, não pode entrar no céu, não pode herdar a coroa da vitória, ela jamais vencerá a corrida diante de Deus. Por quê? Paulo vai dizer, porque ela carece da glória de Deus. Ele falou aí. O homem em si não consegue ser aprovado por Deus por suas obras, ele não consegue ficar de pé diante de um Deus que é justo, que é santo, por suas obras. Um Deus que não vai fazer vista grossa para o seu pecado. E aqui tem outra ilustração. Um soldado, quando vencia uma batalha, sabe qual era a maior honra para ele? Era ser chamado pelo rei. E aí ser coroado. De repente até a filha do rei seria dada a ele. No Antigo Testamento, lá no livro dos Juízes, um dos juízes falou, aquele que vencer, Otiniel, o juiz, venceu uma batalha e ganhou quem? A filha do rei. Então aquele que vencesse a batalha seria ali grandemente enaltecido, exaltado. Que coisa impressionante. Para um soldado seria uma honra receber uma coroa, receber algo do seu rei. Pois bem, o pecador por suas obras, ele não conseguirá receber a coroa da vitória diante do rei no dia do juízo, diante de Deus. Ele não vai ter essa honra, porque ele viveu confiado em si. Isaías 59:2 diz que o pecado nos separou de Deus, da sua gloriosa presença. Ora, então, quem é que nos coloca na presença de Deus? A justiça revelada do céu por Deus. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Veja, sendo justificados, quer dizer, sendo declarado inocente. Esse verbo está na voz passiva. Quem declara alguém inocente é Deus, por isso está sendo justificado. Porque quem declara um pecador inocente é Deus, da sua culpa pecaminosa. Deus em Cristo olha para o pecador justificado hoje e o vê cumprindo a sua lei. Por quê? Porque o enxerga em Cristo, que cumpriu a lei em seu lugar. Essa expiação, esse sacrifício de Cristo, ele é vicário. Vicário significa substitutivo, porque Jesus morreu ali no lugar da sua igreja. E veja, Deus deu isso gratuitamente, de graça, sem esperar pagamento nosso. Foi de graça que Ele nos justificou, mas custou o sangue de Cristo. Foi de graça para mim e para você, mas não foi de graça para o Filho de Deus. Essa expressão aí, por sua graça, significa de fato que Deus teve boa vontade em livrar alguns pecadores da sua condenação, porque diante de Deus não há crédito para essa humanidade. E eu fiquei pensando, foi de graça, né? Foi gratuitamente, foi de graça. Se alguém quer dar algo de graça para outra pessoa, ela não aceita? O que você acha? Imagina ganhar um carro, uma casa, o emprego dos sonhos, uma viagem para uma ilha paradisíaca. Isso não seria aceitável? Se alguém quer dar isso para você, você não aceitaria? Agora, irmãos, por que essa pessoa, mesmo sendo informada na mente de que Deus em Cristo a salva de graça, sem depender dela, a salva da condenação da sua lei, por que essa pessoa não aceita isso? Isso não é revelador acerca da condição moral e espiritual da humanidade? Para pensar. Por que não aceitar o amor de Cristo derramado por ela na cruz e se render a Ele a partir de agora? E a resposta, irmãos, é porque o problema da humanidade por natureza nunca foi intelectual. Os maiores ateus conhecem a Bíblia de cabo a rabo. Por que eles não creem? Porque o problema da humanidade é espiritual, é moral, ela é depravada no espírito.
E isso atingiu a mente, as emoções e a nossa conduta. Muitos ouvem o chamado da justiça de Deus, a pregação do Evangelho, e dizem: não quero. Depravados, moralmente e espiritualmente. Eles até entendem que é algo bom, mas eles não querem. Para que isso aconteça, alguém ouça a pregação do Evangelho da salvação e creia em Cristo, entregando-se a Ele pela fé, é preciso primeiro que esse ouvinte seja libertado das cadeias do inferno, de uma dominação espiritual. É preciso justificação, novo nascimento, regeneração espiritual, batismo com o Espírito Santo, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Uma nova disposição de vida em aceitar e seguir Jesus. É isso que significa aí, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Essa palavra redenção significa libertação do mal, de uma natureza espiritual escravizante dentro de todo homem. Lá no Antigo Testamento, por exemplo, se um homem se afeiçoasse de uma mulher que era escrava, que era uma coisa que servia a alguma casa, a algum senhor, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que pagar um preço da libertação dela. Era o resgate dessa pessoa. Um escravo poderia ser libertado. Como? Você chegaria lá e, quanto é que custa a vida dessa escrava? Custa tanto, o Senhor falava. E aí você pagava e ele libertava aquela pessoa. Isso que significa redenção aqui. Resgate, remissão. Jesus pagou o preço do nosso pecado diante de Deus, para nos libertar da condenação. Isso que significa redenção. Toda a humanidade precisa de uma coisa só: redenção. Ela é escravizada pelo Senhor. Qual é o Senhor da humanidade? O pecado, diabo, um mundo sem Deus. Deus então providenciou o pagamento de um preço para que nos libertasse. Foi Jesus. Que coisa maravilhosa essa redenção, esse resgate que Ele nos deu diante de um mundo mau, caído, perdido. A justiça de Deus é justamente isso, irmãos. O resgate que Deus providenciou por meio de Cristo para o pecador arrependido. O homem não tem mérito para ser declarado inocente diante da lei de Deus. Deus, para resolver esse problema da humanidade caída em pecado, graciosamente enviou Jesus como sua justiça, para que todo que nele crê não seja condenado diante do seu tribunal. E que lições nós tiramos aqui desse texto? Apenas 3. Primeiro, por natureza, você é um diamante bruto diante de Deus. Por natureza. Sujo, sem brilho, sem forma em razão do pecado em sua alma, que te escraviza e vai te condenar diante da lei divina no dia do juízo. Como ser limpo, então? Ter brilho, forma diante de Deus, pela aplicação da justiça de Deus em Cristo sobre a tua vida. Os teus pecados, segundo a Bíblia, precisam ser punidos em Jesus, e a perfeição dele precisa ser aplicada sobre você. Então, meu querido, se você já é cristão, se você já é crente, agradeça a Deus pela grande salvação que Ele te deu, ao te perdoar em Cristo, aplicando sobre a tua vida a justiça perfeita do teu Salvador. Agradeça a Deus. Obrigado, Jesus. E se você ainda não teve um encontro com Cristo, de verdade, que mudou a tua vida, ore a Deus, pedindo com fé que Ele te justifique, aplique o sangue de Cristo, a justiça de Cristo sobre você, para que a partir de agora você desfrute de verdadeira vida diante de Deus, porque até agora você está morto diante de Deus. Se você é crente, graças a Deus, agradeça a Deus. E se você não é, se você conhece alguém que não é, leve essa palavra a essa pessoa. Você precisa da justiça de Deus sobre a tua vida. Creia em Cristo, porque até agora, se você não tem Cristo, você está morto diante dele. Você é um diamante bruto, feio, sujo, sem brilho, sem forma. Em segundo lugar, a sua salvação não depende do que você fez na vida, do que você faz, do que você fará. Não, a tua salvação depende do que Jesus fez por você. Esse texto é claro nesse sentido. Então, viva de modo humilde a sua vida. Humilde, grato a Deus pela entrega de Cristo na cruz em teu lugar, e partilhe desse evangelho com aqueles que você conhece e ainda estão distantes de Deus, estão entregues às suas próprias obras, condenados diante da lei. E em terceiro e último lugar, esse texto me mostra claramente, irmãos, que nós precisamos de resgate espiritual.
e não de bem-estar nessa vida. Ah, claro que é bom ter uma vida boa. Isso é bom, mas não quita a tua dívida de pecado diante de Deus. Se você não caminha pela fé em Cristo como aquele que pagou o preço da tua libertação espiritual, derramando o seu sangue na cruz, se você ainda não tem Jesus como teu Salvador e Redentor, esse texto mostra que a sua alma está aprisionada pelo mal e que você vive uma vida desagradável diante de Deus. Porque em pecado não arrependido você quebra a lei dele o tempo todo. Arrependa-se de teus pecados. Creia em Jesus como teu Senhor. E Deus derramará sobre você, se você ainda não é cristão, Ele vai derramar a sua justiça perfeita, a justiça de Cristo. Ela será tua para sempre. Algo que ninguém poderá tirar. Algo que nenhuma circunstância adversa poderá tirar de você. É por isso que é muito diferente um velório de crente de um velório de um incrédulo, muitas vezes. Muitas vezes você vai no velório de um incrédulo, é um desespero total. Por quê? Não há esperança. Não há nada além do caixão. As pessoas não sabem de nada o que acontece com a vida delas depois. O crente, ele tem a firme esperança de que se aquele que partiu foi declarado inocente de seus pecados, teve a justiça de Deus aplicada sobre ele, ele está no céu glorioso naquele momento. Claro que ele chora, mas ele chora consolado, o que é muito diferente. Ele não chora desesperado, sem saber o que aconteceu agora. Ele chora consolado. Então, irmãos, para a igreja, graças a Deus por Jesus Cristo, a justiça perfeita que Deus mandou do céu para a nossa redenção. Vamos orar mais uma vez? Senhor, Deus, quanta gratidão há no nosso coração, porque pela Tua graça e pela Tua misericórdia, o Senhor providenciou um meio para nos salvar de nós mesmos. Obrigado por Jesus Cristo, Senhor, pela perfeição dele aplicada por Tua graça sobre nossas vidas. Faz de nós, Senhor, um vaso novo, um vaso, Senhor, de bênção na vida daqueles que ainda não têm essa justiça sobre si. Livra-nos do orgulho espiritual, Deus, e dá-nos humildade, porque foi graça, foi soberana, misericórdia, compaixão, graça que veio de Tua parte sobre nós, que não tínhamos nada para Te dar. Obrigado, Deus, que o Senhor nos use para a glória do Teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.